Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Amém, meus irmãos? Só corrigindo aqui o dia da festa, o colorido, a noite do colorido é a última festa. Amém? A segunda é do elegante e a colorida é a última. E como ele já falou, não é para ir como palhaço. Amém? É só colorido, gente. Não é porque o outro anúncio foi dado como assim, você ir bem palhacento. Não, colorido, né? Bem vivo, bem alegre, bem feliz. Amém. Vamos orar, meus amados. Amém? Vamos orar antes de nós lermos a palavra. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nos alegramos por estarmos na tua casa, Deus. Muito obrigada por pertencermos à tua família, por participarmos do teu culto, Senhor, por poder fazer parte do corpo de Jesus Cristo. Inclusive hoje vamos estar, Senhor, celebrando a ressurreição, aquele que morreu por nós, mas ressurgiu. E hoje podemos ter vida nele. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de podermos estar em culto, de podermos adorar e de podermos ouvir a palavra do Senhor, dando a nós mesmos oportunidades, Deus, para termos a nossa vida transformada. E nós oramos, Deus, crendo que o Senhor está neste lugar e pedindo ao Senhor que o Senhor fale agora por intermédio da minha vida. Amado Espírito Santo, eu me sujeito a Ti, que a Tua graça venha sobre mim, que o Teu poder se manifeste através da minha vida, para que todas as pessoas que adentraram neste lugar possam ser abençoadas, Senhor. Eu oro entregando a minha vida nas mãos do Senhor e pedindo que o Senhor cumpra o propósito que o Senhor já estabeleceu para a tua palavra nesta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Diga amém. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué. Josué capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 5. Josué capítulo 6. Josué fica no início da Bíblia. Capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 5. Estamos ainda na nossa série Fé. Amém? Você vai estar mais uma vez ouvindo no culto de domingo, culto de celebração, uma ministração sobre fé. Sua fé depois dessa série vai ficar muito forte, diga amém. Muito forte, meu irmão. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade, e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará cada um do lugar onde estiver. Agora pula para o versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Agora versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Eu vou pedir para os irmãos para desligarem aqui, por favor, esse ventilador, porque graças a Deus não estou sentindo calor, né? Não sei no decorrer da palavra, mas agora nesse momento não estou, e está voando aqui minhas páginas. Amém? Hoje nós vamos estar falando com os irmãos sobre fé para derrubar as muralhas. Amém?
fé para derrubar as muralhas. Eu não sei quantos aqui conhecem esta história, mas a história da derrubada das muralhas de Jericó é uma das histórias bíblicas mais emocionantes, né? Eu acredito que ela só perca, se perder, tá? Para a travessia do Mar Vermelho. Mas esta derrubada foi uma derrubada muito extraordinária. Josué já havia passado com todo o povo de Israel os 40 anos de deserto, né? Moisés tinha dirigido o povo, Moisés já estava morto e Josué havia assumido a liderança do povo de Israel. E esta liderança estava em cima do quê? Fazer o povo entrar e conquistar as cidades, as terras, né? Que faziam parte da terra prometida, a terra de Canaã. E esta cidade, a cidade de Jericó, era uma das cidades mais importantes. Por quê? Porque era uma cidade fortificada. Queridos, esta cidade de Jericó era considerada um obstáculo. E é uma coisa interessante que eu já começo a dizer para você, porque faz parte daquilo que a gente vai se basear para estar ministrando ao seu coração sobre fé para derrubar muralhas, fé para derrubar obstáculos. Os obstáculos, ou vamos chamar assim de muralhas, eles sempre estarão entre você e a sua bênção. Entre a promessa de Deus e a sua bênção vão estar os obstáculos, as muralhas. Então é importante que eu e você entendamos, primeiro, que existem muralhas, que existem obstáculos, para que alcancemos aquilo que Deus tem para nós. Mas a segunda coisa que eu e você precisamos entender, que existe uma fé capaz de derrubar muralhas. Diga amém, essa fé é minha. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Queridos, essa derrubada de Jericó, vamos chamar assim, das muralhas de Jericó, esta conquista, ela tinha dupla importância para o povo de Israel. Primeira importância nesta conquista da cidade. A primeira importância porque era a primeira cidade a ser conquistada. Primeira. Então, eles ainda não tinham tido batalhas tão importantes para conquistar a terra, porque ainda não tinham chegado em Canaã, mas agora chegaram. Então, fazia parte do quê? De uma grande importância a conquista desta cidade. Segunda importância na conquista desta cidade, era uma cidade fortificada. O que significa uma cidade fortificada? Ela tinha muros ao seu redor. Em se tratando de Jericó, esses muros eram muros espetaculares. Para vocês terem uma ideia, estes muros eram tão largos que a largura do muro, tá? Segundo estudiosos, a largura era de 4 metros. Há quem diga que entre uma parede do muro a outra parede existia um vão, que aí esse vão, vamos chamar, deveria ter 2 metros. Então mais ou menos 6 metros de largura. Caberia 2 carros andando livremente ali. A altura desta muralha era de 10 metros, estudo cerca disso. Aí você pergunta, mas como se tem além dos estudos, obviamente, a Bíblia fala de alguma coisa assim que dá a entender que que tinha essa metragem? A Bíblia diz lá no capítulo 2 de Josué, no versículo 15, fala que a Raabe, lembra da Raabe, a prostituta Raabe, que ajudou os espias de Israel e que se tornou uma serva de Deus, e da vida de Raabe saiu também a linhagem de Jesus Cristo. A casa da Raabe era em cima dessas muralhas. Então, casas eram construídas em cima das muralhas de Jericó. Então vocês calculam como eram grossas essas muralhas.
Então, esta conquista era uma conquista importantíssima. Primeiro, porque era a primeira. E tudo aquilo que é o primeiro gera em nós expectativas. Gera em nós, muitas das vezes, insegurança, medos, assombros. Gera em nós situações que a gente não consegue dominar muito, porque é a primeira vez, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, essa conquista era muito importante. Mas também era importante porque era uma das cidades, ou se não, a cidade mais difícil de ser conquistada. Por quê? Porque tinham muralhas muito grossas. Amém? Queridos, mas uma vez que tinham todas essas dificuldades, o que entrou aqui de uma forma muito forte foi a fé. Não existiu outra maneira deste povo, o povo de Israel, conquistar as muralhas, a cidade de Jericó e derrubar as muralhas de Jericó, que não fosse pela fé. Foi somente pela fé que o povo de Israel conquistou esta cidade, esta primeira conquista, derrubou as muralhas de Jericó. Amados, eu quero falar com você um pouquinho sobre as muralhas que tem na nossa vida. Eu quero falar com você também que o mesmo Deus que derrubou aquelas muralhas, atendendo à fé do povo de Israel, esse Deus está aqui, é o meu e é o seu, e Ele também contempla a sua fé e pode sim derrubar toda muralha na sua vida. Amém, meu irmão? Eu quero estar lembrando a você aqui algumas situações que podem parecer muralhas na nossa vida. Porque, como disse no início, entre a nossa bênção, entre nós e a nossa bênção, há obstáculos para serem derrubados, transpostos. Muralhas como? O que eu tenho que derrubar, tirar da minha vida? Muralhas como medo, muralhas dos traumas, muralhas da incredulidade, muralhas da amargura e do ódio, muralhas da escravidão dos vícios, muralhas da preguiça, muralhas da covardia, muralhas da culpa, muralhas dos inúmeros pecados. Amados, e outras que você possa estar aí imaginando, que representam obstáculos para que você alcance a sua bênção. Mas o mesmo Deus que deu a vitória ao povo de Israel, Ele pode nos dar também vitória, e estas muralhas serem derrubadas. Mas eu queria com você, junto com o texto que a gente leu, junto com essa história lindíssima, eu queria com você ver exatamente que tipo de fé derruba muralhas. Porque não foi uma fé qualquer que derrubou as muralhas de Jericó, que acionou o poder de Deus. Eu quero junto com você, nós vamos destacar a respeito disso, cada um detalhe sobre esta batalha e a fé que esse povo teve. E nós vamos juntos descobrir que tipo de fé eu e você temos que ter para derrubar toda muralha na nossa vida. Primeiro, a fé que tem sua base numa direção clara de Deus e caminha por ela. Fé que tem como base a direção clara de Deus e caminha por ela. Olha o que diz o versículo 2. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Amém? Amados, a fé, ela não pode estar firmada no nada. Eu tenho fé, mas tenho fé como? Tenho a fé em quê? Eu tenho fé assim no meu coração. A fé não pode estar firmada no nada. Ela não pode ser uma fé aleatória. Ela não pode estar em qualquer coisa, em qualquer pessoa. Ela não pode ser de qualquer maneira. Ela não pode estar indo para qualquer lugar. Ela não pode não saber para onde vai. Ela tem que estar firmada em
Deus e em sua palavra. Amém, meus irmãos? A fé que derruba muralhas, ela precisa estar firmada no Senhor e na sua palavra. Josué tinha uma palavra expressa, revelada de Deus. O Senhor disse a Josué: eu te entreguei nas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. A palavra de Deus veio a Josué. Ele tinha a palavra revelada do Senhor. Para quê? Para firmar a sua fé. Era uma palavra expressamente clara. Josué ouviu, recebeu e creu. Diga: eu também tenho ouvido a palavra do Senhor e eu vou crer. Eu vou andar por fé e toda muralha na minha vida será derrubada. Aleluia, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Amados, quando nós temos uma palavra revelada de Deus e a nossa fé se firma nesta palavra, as coisas acontecem. As muralhas, sejam elas quais forem, acontece. O Senhor Jesus Cristo declarou em João capítulo 15, no versículo 7, ele diz: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, vocês vão pedir tudo o que vocês quiserem e vos será feito. Amém? É necessário que eu e você entendamos que a fé, para que ela seja forte, para que ela aconteça, isto é, faça acontecer, para que ela derrube muralhas, ela precisa estar firmada na palavra do Senhor. Amém, meus amados? Quando é Deus que fala, quando é Deus que falou, é aquela palavra que já está expressa. Ah, mas será? Como será? Se já está escrito. O que está escrito a respeito da tua pessoa, daquilo que Deus diz que faz com aquele que crê, aquilo que Deus diz que dá para aquele que crê, aquilo que já está expresso, revelado na palavra do Senhor, meu irmão, é seu. É só você crer. Não existe si nesta questão. É uma palavra revelada. E quando eu e você cremos na palavra revelada e nós baseamos a nossa fé na palavra que Deus já revelou, certamente vamos viver o nosso milagre. Aleluia! Não tem conversa. Por quê? Porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Lembra de Pedro? Lá no capítulo 5 de Lucas, a Bíblia diz que eles estavam o dia inteiro tentando pescar. E não conseguiam pescar. Já estavam cansados, já se fazia noite. E não tinha condições de pescarem, porque o peixe não vinha na rede. Mas Jesus mandou que lançasse as redes num lugar que não tem peixe, que é na margem. A Bíblia diz que Pedro: Senhor, passamos todo dia tentando pescar e não pescamos nada, mas, diga mas, sob a tua palavra lançaremos as redes. Aleluia. Não pegamos nada, não temos a mínima condição, não temos portas abertas, ninguém olhou para nós, a resposta não veio, estamos quase para ser despejados, mas debaixo da tua palavra nós vamos vencer, porque o Senhor não falha. Aleluia. É a palavra de Deus que faz a diferença, meu irmão, minha irmã. Fé que derruba muralhas não pode ser uma fé aleatória, não pode ser uma fé no nada. Eu sou uma pessoa de muita fé. Em quem? E no quê?
se ela não está firmada na palavra de Deus, esta fé não vai derrubar muralhas. Ela não funciona. Por isso que as pessoas se frustram. Algumas delas até querem passar a bola, né? Tipo, confiei em Deus, mas não aconteceu nada. Hã? Não existe isso. Deus não decepciona nunca aqueles que nele confiam. Aleluia. Deus não frustra aqueles que creem em sua palavra e por ela andam. Não existe essa possibilidade. Então, firma a sua fé na palavra revelada de Deus e certamente não vai haver muralhas que você não possa derrubar. Diga aleluia, eu creio. Segundo, qual é a fé que derruba muralhas? Fé que tem ação. Olha o que diz o versículo 3, o 4 e o 9. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. Versículo 4. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Versículo 9. Os soldados armados marchavam à frente dos sacerdotes que tocavam as trombetas. E o restante dos soldados seguia a arca. Durante todo esse tempo, tocavam-se as trombetas. Amém, amados? Qual é a fé que derruba muralhas? A fé que tem ação. Deus não somente disse para Josué tomar a cidade, porque ele havia dado a cidade na mão deles. Mas Deus também deu estratégias. Diga, estratégias. Deus deu estratégias para aquele povo. E a Bíblia diz que em seguida, após ter recebido a palavra revelada, Josué creu, mas também ele se pôs a agir mediante a palavra que Deus havia dado. Então a fé de Josué agiu, teve ação, se movimentou, não ficou parado. Amados, para nós vermos Deus fazer, é preciso que eu e você façamos a nossa parte. A parte de Deus já está pronta. E quando Ele revela a nós, é um prêmio, aleluia. Ele revela a sua vontade, Ele revela os planos que Ele vai fazer, Ele dá as estratégias, mas e daí? Aí eu vou crer nisso. Não somente, eu tenho que me pôr a agir. No caso aqui, Josué precisava orientar o povo. E não somente falar orientações verbalmente, mas pôr o povo para marchar. O povo ia ter que rodear a cidade, as muralhas, por 7 dias. 6 dias rodeando uma vez só. E em silêncio. No 7º dia, eles iam rodear 7 vezes. E na 7ª vez, os sacerdotes tocariam longamente as trombetas e o povo gritaria com grande grita. E a cidade iria ao chão. O que Josué fez? Colocou o povo para marchar. Meus irmãos, fé, para que aconteça, é necessário que nós nos movamos. É necessário que nós descruzemos os braços e comecemos a agir segundo aquilo que Deus tem para nós. Lá em Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8, Jesus Cristo nos manda pedir. Há pessoas que dizem, eu creio, eu tenho fé em Deus, eu tenho fé que Deus vai dar, mas não se põe a orar, não se põe a clamar, não se põe a buscar. Jesus Cristo disse que nós deveríamos
deveríamos pedir, pedir. Jesus Cristo disse que nós deveríamos buscar. Jesus Cristo disse que nós deveríamos bater na porta dos céus e ela se abriria. Aleluia. Fé que tem ação. Eu não posso dizer que tenho fé e nada faço. Eu preciso agir. Há um outro episódio no Novo Testamento que é o episódio de uma mulher. A palavra de Deus fala da mulher do fluxo de sangue, ou a mulher com hemorragia. Está lá em Mateus 9, versículo 20 a 22. A gente não vai ler esse texto para ganhar tempo, mas se você quiser anota aí. Esta mulher, ela tinha 12 anos, isto é, há 12 anos ela sofria de uma hemorragia. Ela ouviu falar que o homem da Galileia, um tal de Jesus Cristo, que vinha curando e libertando pessoas por onde passava, que tinha compaixão das pessoas, que este homem ia passar pela cidade dela. Ela creu neste homem. Ela creu em Jesus Cristo. Mas ela só creu. A fé tem que ter ação. A Bíblia diz que mesmo com hemorragia, e mesmo sendo mulher, ela foi se arrastando, mas ela foi atrás para tocar nas vestes de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Muitas das vezes nós desejamos o que Deus tem para nós e até supostamente cremos nas suas bênçãos que Ele já reservou para nós, mas não nos dispomos a fazer, a agir. Muitas das vezes queremos a bênção e pedimos para o outro orar. É para tu orar, meu irmão. Faça jejum, ore na madrugada. Ore, faça campanhas, dobre os teus joelhos muitas vezes no dia, quando a situação está apertada demais. Haja, meu irmão, isso também é fé, aleluia. Ela tem ação. A Bíblia diz que esta mulher foi se arrastando. Ela não ficou no esconderijo da sua dor, mas ela foi se arrastando e venceu todo o preconceito e tocou nas vestes de Jesus. E a Bíblia diz, ela foi curada, aleluia. A muralha que a impedia, que era a doença, que era o preconceito. As muralhas que a impediam de receber a sua vitória, o seu milagre, ela pôs ao chão por uma fé viva que tem ação. Vira para o teu irmão e diga, é para agir, meu irmão. É para agir. É para agir. Tem moças e rapazes, principalmente as moças que são mais, românticas. Eu creio que Deus vai me dar um príncipe. Aleluia. Eu creio que Deus está preparando, vai ser o melhor. Eu pergunto, sua fé tem ação? Tem, pastora. Vou no congresso tal para olhar os colírios para os olhos. Essa também é uma boa ação. Mas antes dessa ação, os joelhos têm que estar no chão diante de Deus. Tem que fazer campanha. Há casos que precisa de jejum. Olha aí. É verdade, gente. E eu vou dizer uma coisa, abre aspas. Na questão de receber a vitória na área emocional. Irmãos, nós estamos vivendo, irmãs, cá para nós. Olhe para mim aqui. Os irmãos também, viu? Leva aí, jovens. No tempo que nós estamos vivendo, tem havido muita semeadura errada, suja, imoral, rebelde. O terreno da vida das moças ficam completamente estragado. Quem conhece um pouco de agricultura sabe que não dá para você plantar num terreno sem preparo. Diga preparo.
E um dos preparos para o terreno ser capaz de produzir frutos, de fazer germinar uma semente, produzir frutos, é que ele seja limpo de impurezas. Muitas das nossas moças cristãs, elas não têm se preocupado com o terreno de suas vidas. Elas têm colocado toda sorte de impurezas neste terreno. Lembra que a fé tem ação? Esse terreno precisa ser limpo. As impurezas que você mesma colocou nele precisam ser tiradas. E não só isso. Tem que ser travado a entrada de outras impurezas. Isto é, você precisa reconhecer quais foram que sujaram o teu terreno. Como se limpa, pastora? Pedindo perdão a Deus, um a um, por ter sujado o terreno da sua vida. Porque onde houve sujeira, aquele terreno está condenado à maldição. Então precisa pedir perdão a Deus por cada um dos pecados que contaminaram aquele terreno. E precisa começar a semear nova semente. Protegê-lo para não entrar mais impurezas. E nesta questão de proteger, é uma postura radical para não sujá-lo mais. E aí sim, a terra vai começar a produzir frutos. Amém, meninas? Pegaram? Amém? Só um homem vai falar, pega a visão? Cadê as mulheres? Amém? Amém? É importante que eu e você tenhamos ação. A fé tem ação. Se eu ficar dizendo que só creio e não agir e não buscar a Deus, pastora, eu estou passando uma luta tão grande, eu vou até sucumbir, ou então, hoje virou moda, né? As pessoas colocam no Facebook, que angústia, estou quase morrendo, ore por mim. Torna exposto, né? Exposta a sua dor. Ei! A sua fé tem que te levar a expor a sua dor diante dele. Diante do Senhor. Põe teu joelho no chão, vai clamar a Deus, vai colocar a sua dor diante do Senhor, e você vai ver acontecer o milagre, aleluia, porque a fé que derruba muralhas, é esta fé que age, que tem ação. Se Josué recebesse a palavra e dissesse, eu creio nesta palavra, e ficasse quieto, nada iria acontecer. Mas a Bíblia diz que ele pôs os sacerdotes com as trombetas marchando, ele pôs os homens de guerra marchando, ele pôs o povo para marchar, e por 7 dias eles marcharam rodeando a cidade. Meu irmão, rodeia a tua bênção com oração e posição, aleluia, e você vai ver a muralha cair ao chão, seja ela qual for. Diga aleluia. Glória a Deus. Terceiro, mas que tipo de fé derruba as muralhas? Fé simples, que crê no inacreditável. Diga simples. Agora olha lá, versículo de 3 a 5. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Amém? Qual é a fé que derruba muralhas? A fé que é simples, a fé que crê no inacreditável. Queridos, a verdadeira fé crê no improvável, crê no inacreditável. A verdadeira fé crê naquilo que é impossível. Essa é a verdadeira fé. E que tipo de fé é esta? Vamos aqui para a palavra.
Deus mandou que Josué, antes de antemão disse, lembra da palavra revelada? Sim, palavra revelada, ponto final. Eis que dei a cidade na mão de vocês. Ponto. Palavra revelada. Acabou. Depois, ação. Mas que ação? A estratégia de Deus estava em algo estranho, esquisito. Vamos chamar até de ridículo. Deus mandou para derrubar aquelas muralhas, lembra delas? Quanto de largura? 4 metros. Quanto de altura? 10 metros. Deus mandou que 7 sacerdotes com trombetas na mão, que os homens de guerra e que o povo rodeasse a cidade, as muralhas em silêncio, por 7 dias. Cada dia uma volta, só no 7º, 7 voltas, e depois trombeta tocando, e depois um monte de grito. Onde que voltinha, som de trombeta e grito humano derruba muralhas de 4 a 6 metros de largura e 10 metros de altura. Vocês já ouviram falar de coisa parecida? Existe algum grito? Eu já ouvi falar de grito que estilhaça vidraça, né? Você já deve ter ouvido falar. Mas de som de trombeta, passos, marcha de pessoas e gritos humanos, derrubar concreto? Muralhas de pedras? Não. Era uma estratégia estranha, ridícula. Para crer numa coisa dessa, precisa de ter uma fé simples. Amados, se Josué tivesse uma fé rebuscada, se Josué não cresce no ilógico, se Josué achasse que aquelas voltinhas eram muito estranhas, esquisitas, e ele tivesse até vergonha de passar para o povo, eles nunca teriam tomado posse de Canaã, porque Jericó era a primeira cidade, era a porta de entrada para todas as bênçãos. Era necessário fé, e uma fé simples para crer em coisas ilógicas. Meu irmão, o que Deus manda pode não ter a mínima lógica, mas foi Ele que mandou. Então, creia. Quer ver uma coisa ilógica que, por sinal, vamos estar fazendo hoje? A Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele foi o Cordeiro de Deus, um carpinteiro simples, morando em local pobre, com profissão pobre. Mas a Bíblia diz que esse carpinteiro era o Filho de Deus. E que este carpinteiro, chamado Jesus Cristo, ele era o Filho de Deus que morreria na cruz do Calvário para nos salvar. Algumas pessoas não acreditam, não creem com uma fé simples neste milagre da salvação, que um homem chamado Filho de Deus morreu na cruz do Calvário e o seu sangue vertido salva a nossa alma. Isso é tão simples e ilógico que muitas pessoas dizem: é pouco demais para salvar a minha alma. Só crer no sacrifício deste carpinteiro, que se disse Filho de Deus, a minha alma vai ser salva? Acho pouco demais. Eu vou precisar fazer obras para ser salvo. Eu vou precisar
ter outros deuses para ajudar na minha salvação. Porque crer simplesmente que Jesus Cristo, aquele homem simples, somente Ele foi o suficiente para salvar a minha alma, porque o seu sacrifício foi eficaz na cruz do Calvário, e porque Deus aprovou aquele sacrifício, e é por causa daquele sacrifício que eu e você estamos aqui neste lugar, e é por causa daquele sacrifício que vamos celebrar a ceia do Senhor, a sua morte, a sua ressurreição. Aleluia, aleluia. Santo é o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Fé simples. Quem não tem fé simples não alcança a salvação, porque fica colocando um monte de questões. Meu irmão, minha irmã, olha aqui, você que me ouve, você precisa abandonar o seu intelectualismo, precisa abandonar os seus questionamentos e crer com uma fé simples, de que mesmo sendo ilógico, mesmo sendo esquisito, mesmo sendo estranho, é de Deus e eu creio. Aleluia. Não tem regrinha, não tem fachada. Por quê? Porque Jesus já completou a obra. Aleluia. Outro exemplo muito importante que vai ensinar para nós, que vai identificar sobre essa questão da fé simples, é o general Naamã. A gente não vai ler também para ganhar tempo, mas está lá em Reis. A palavra de Deus fala em 2 Reis, capítulo 5, do versículo 9 a 14. Nós não vamos ler. Era um general sírio. A Bíblia diz que ele era leproso e que ele ficou sabendo que em Israel havia um profeta chamado Eliseu, e que este profeta, ele curava as pessoas das doenças. E aí ele foi todo cheio de pompa no seu cavalo, e com todos os homens que acompanhavam ele, né, que também soldados, foram até Israel. E chegando lá em Israel, ele foi procurar Eliseu. E chegando perto da casa de Eliseu, Eliseu nem apareceu. O general sírio torceu o nariz e disse: como assim? Eu sou um general. Eu sou um homem cheio de condecorações. Eu ganhei muitas guerras na Síria. E eu venho aqui nessa casinha pobre de Israel. Esse homem que diz que cura nem saiu para me cumprimentar. Eliseu não saiu e só deu a ordem: vai no Rio Jordão e se lava 7 vezes. Naamã ouviu aquela ordem. Ele disse: o quê? Eu venho da Síria. A Síria tem, no mínimo, 2 rios maravilhosos que batem nesse rio Jordão sujo. Eu vou lá lavar nesse rio sujo quando eu tenho rios melhores na Síria? Eu vou embora. Deu a volta, leproso, e foi embora. A Bíblia diz que um dos seus soldados disse: meu senhor, o senhor está leproso. O homem de Deus aí te mandou fazer coisas tão simples. O que custa você ir lá fazer? Ele pensando bem: eu estou leproso, né? Vou lá. Aí exerceu a fé simples. Não era um mergulho, não eram 2 mergulhos, não eram 3 mergulhos, não eram 4 mergulhos, não eram 5. Se ele parasse no 5, no 5º, vocês acham que ele seria curado? Não. Por quê? Porque Deus mandou pela boca de Eliseu que fossem 7 mergulhos. E Naamã foi lá, exerceu a fé simples naquilo que é ilógico.
ele mergulhou por 7 vezes no Rio Jordão. E na 7ª vez que ele mergulhou, começa a dar glória. Na 7ª vez, ele estava limpinho da sua lepra. Aleluia! Meu irmão, quantas das vezes o Senhor nos manda jejuar e nós não queremos porque a barriga ronca, a cabeça dói e nós estamos com o nariz na panela, o cheiro não nos deixa jejuar. Quantas vezes Deus nos manda acordar na madrugada, Ele faz você abrir o teu olhão lá pro teto. Você fica de olho aberto assim, tipo, por que eu acordei? Não tô com dor, não tô com fome, não tem bandido, não tô com calor. Por que acordei? Ah, vou nanar de novo. Nana, nenê. Deus está te acordando para se ajoelhar e orar. Ninguém diz amém, né? Yes. Orar, orar. Fé simples, meu irmão. Fé simples. Ore, busque a Deus. Creia que esse jejum vai fazer diferença. Vai quebrar a tua carne. Vai queimar o pecado na tua vida. Vai descortinar o céu para você. E vai descer bênção. Aleluia. Eita, Deus lindo. Jejum, oração, fé simples, fé simples. Ah, mas quem orou por mim foi o discipulador. Não vou pedir para a pastora ou pastor, porque parece que a mão deles tem mais poder. Meu irmão, fé simples. Podemos orar até a distância. Quando a fé é simples para crer naquilo que é até ilógico, acontece na tua vida. Aleluia. E por último, queridos, que tipo de fé derruba as muralhas? A fé que aguarda a hora certa de gritar. Vira para o teu irmão e diga: aprenda a ficar de boca fechada. Em outras palavras, cala a boca, irmão. Versículo 10. Olha lá o versículo 10, 16 e 20. Versículo 10. Mas Josué tinha ordenado ao povo: não deem o brado de guerra, não levantem a voz, não digam palavra alguma, até o dia em que eu lhes ordenar. Então vocês gritarão. Vejam que ele disse: olha, não deem brado, não levante a voz, não digam palavra alguma. Fica mudo, tá? Calado. Versículo 16. Versículo 16. Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque de trombeta, Josué ordenou ao povo: gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. Aleluia. E o versículo 20. Quando soaram as trombetas, o povo gritou. Ao som das trombetas e do forte grito, o muro caiu. Cada um atacou do lugar onde estava e tomaram a cidade. Queridos, a fé que derruba muralhas é uma fé que aguarda a hora certa de gritar. O sucesso das estratégias que Deus deu para Josué incluía o silêncio. Boca fechada. Boca fechada. E por que esta ordem? A ordem era para que todos ficassem de boca fechada, que todos se calassem até a ordem para gritarem. E Josué ia dar a ordem: gritem, e eles iam gritar, mas na hora certa. Queridos, por que essa ordem? Amados, eles estavam a alguns passos de uma grande batalha. Algumas horas ou dias, né? Porque eram 7 dias, alguns dias de uma grande batalha.
em cima de uma palavra revelada, com estratégias estranhas, esquisitas. Diante de tudo isso, é muito comum, se eu e você hoje, lendo esta palavra, ainda é possível encontrar na nossa boca uma palavra contrária. Imagine se aquele povo não tivesse sido proibido para falar. Eles iam começar dizendo um para o outro: você viu? Você ouviu o que o líder Josué falou? Que nós vamos derrubar as muralhas com voltinha e grito. Você acredita nisso, amigo? Pensando bem, não tinha pensado nisso. Mas agora você falando, não acredito não. Aí chegava um outro: nós vamos vencer. Nós vamos conquistar as muralhas, a cidade de Jericó, e derrubar as muralhas. Você tá doido? Não vai conseguir nada. Muralhas não caem com grito, nem com trombeta e nem com marcha. Impossível fazer. Amados, a nossa boca, ela muitas das vezes e quase sempre é instrumento para anular, manchar, prejudicar a nossa fé. Por isso que o salmista disse: o que a minha mente pensou, a minha boca não proferirá. Porque na maioria das vezes nós pensamos incredulidade. Nós questionamos o poder de Deus, nós fazemos comparações, e nessas comparações nós sempre saímos perdendo e somos os coitadinhos. E se nós formos falar segundo o que nós estamos pensando e sentindo, vai dar ruim, como diz os meninos. Olha aí. Vai dar ruim, não vai dar certo. Por isso, a estratégia de Josué foi impecável. E é importante para mim e para você. Se eu e você queremos derrubar muralhas na nossa vida, nós vamos ter que aprender a fecharmos a nossa boca. Quantas das vezes Deus fala algo conosco, você e eu estamos com o coração cheios da graça, da bênção que Ele revelou, daquilo que Ele vai fazer, e você vem todo alegre e vai contar para alguém lá na sua casa, ou vai contar para um irmão desavisado. Você vem cheinho e você conta para aquele irmão pega um canudinho e com uma palavra incrédula, com uma palavra que vem para machucar e destruir, ele suga de canudinho a tua fé. E você fica magrelinho e sai decepcionado, e sai pensando tudo contrário de Deus, e sai incrédulo, e sai triste, e vai para casa chorar, porque tá vendo, Deus, não vai acontecer nada. E o diabo diz: é mesmo, não vai. Por quê? Porque abrimos a boca demais. O Senhor diz para mim e para você: o silêncio faz parte da estratégia. Se eu e você queremos ter uma fé que derruba muralhas, precisamos entender que não podemos transformar a bênção de Deus, as nossas palavras, em alto bombardeio. As nossas palavras muitas das vezes nos auto-bombardeiam. E as palavras do outro é bombardeio na nossa fé, meu irmão. Então, em nome de Jesus, põe tua língua em consagração a Deus. Se você não tem palavra de fé para falar, fecha a boca, deixa Deus agir com a tua boca fechada. Aleluia. A sua fé precisa desse espaço de silêncio,
Para quê? Para que Deus possa operar. Nossas palavras muitas das vezes são instrumentos de desânimo, de medo, de precipitação, né? E traz o quê? Traz descaso nas pessoas. A fé simples, ela acaba trazendo assombro, ela distorce, ela acaba trazendo para as pessoas uma distorção das expectativas. Por isso que quando a gente fala alguma coisa que Deus fez e vai fazer na nossa vida, as pessoas ficam com aquela cara de ué. Porque ela traz descaso no outro. Meu irmão, fica para você. Porque o que Deus tem contigo não vai cair por terra. Diga amém. Vai acontecer. Porque Deus é Deus, aleluia, para cumprir. Amém? Em nome de Jesus, nós já estamos encerrando. A Bíblia diz que o próprio Jesus, ele foi o cordeiro mudo. Ele não abriu a sua boca. Lá no capítulo 53 de Isaías, versículo 7, diz assim: ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Jesus nos ensina a fechar a boca. A Bíblia diz que quando ele foi na primeira festa no seu ministério, que foi em Caná da Galileia, num casamento, sabe o que aconteceu? A mãe dele, Maria, disse para ele: filho, acabou o vinho. Ela disse para ele disse para ela: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Resumindo, cala a boca. Eu só vou abrir a minha na hora certa. Então cale a sua. Jesus nos ensinou o silêncio. Jesus só revelou os propósitos e os planos de Deus de salvação somente na hora certa. Amém? Olha para o teu irmão, abençoa ele. Diga para ele: você vai abrir a sua boca na hora certa. Aleluia. Queridos, fique de pé. Vamos orar ao Senhor. Glória a Deus.